Boa noite a todos, graça e paz de Jesus no seu coração, amém? Irmãos, é uma alegria estarmos novamente juntos, nos encontrarmos nesse encontro semanal. Certamente não é o único encontro da semana, mas é um encontro muito significativo, porque nós nos encontramos, unimos a nossa fé e a nossa expectativa e em torno, única e exclusivamente em torno de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus é a nossa única esperança. Amém. Nós unimos a nossa fé unicamente, exclusivamente em Cristo, para louvarmos, para adorarmos e também, irmãos, para ouvirmos a sua palavra, que tem sido proclamada séculos e séculos, chegou até nós, continua sendo proclamada e continuará sendo proclamada até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, eu quero continuar a nossa reflexão. O que eu preguei semana passada? Ai, ai, ai. O que foi falado semana passada, irmãos? As 3 marcas do Evangelho. Foi isso mesmo? Abra sua Bíblia comigo, eu quero continuar essa reflexão. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Carta magna do apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Paulo deixou uma contribuição muito significativa para a igreja. Quase metade do Novo Testamento, de 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13. Desses livros. Suas cartas, que foram escritas, certamente deixou uma contribuição muito significativa para a igreja. Romanos 1, 16 e 17, vou fazer a leitura na NVI. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho, preste atenção na expressão que Paulo utiliza, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, ou o justo viverá por sua fé. Amém. Então, na semana passada, nós destacamos 3 marcas essenciais do Evangelho. Certamente tem muitas outras marcas. Abre aqui um caminho para a gente se aprofundar ainda mais nesse tema, mas nós falamos de 3. Vamos recordá-las? Primeira, a obediência. A obediência, irmãos, é uma marca. Inclusive, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele é enfático e repete algumas vezes que sinônimo de amor para ele, e ele fala isso para os seus discípulos, é a obediência. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: sinônimo de amor a Cristo é obediência. E o exemplo máximo dessa realidade é o Senhor Jesus. Lá em Filipenses 2, eu gostaria de fazer a leitura. Eu vou pedir para os irmãos, por favor, se coloque de pé no seu lugar, mais uma vez, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro, na carta, de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8. Nós vamos ler juntos esse hino cristológico registrado pelo apóstolo Paulo, que retrata essa realidade
da expressão máxima de obediência do nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8. Vamos juntos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Pode se sentar, por favor. Jesus, então, ele abre mão. Nós podemos entender isso com clareza nesse hino cristológico registrado por Paulo, incluído por Paulo nessa carta aos irmãos em Filipos, que Jesus, então, ele abre mão das suas prerrogativas divinas, torna-se semelhante aos homens, assume a natureza humana, habita entre nós, se sujeita às condições humanas. E essa realidade, irmãos, é confirmada pelo apóstolo João, lá no seu evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito assim: aquele que é o verbo, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Que privilégio tiveram os apóstolos, hein? Inclusive o Senhor Jesus fala: olha, muitos antes de vocês ansiaram ter esse privilégio, não tiveram. Mas eles tiveram, irmãos, de ver o Senhor, de caminhar com o Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, de ver os seus milagres. Ele se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Se tem um princípio, se tem um fato histórico que evidencia, que autentica a humanidade de Jesus Cristo, foi a sua própria encarnação. E é isso que João está escrevendo. Olha, ele viveu entre nós. O verbo se tornou carne. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Então, se algum dia alguém negar a humanidade de Cristo diante de você, defenda o evangelho e diga: olha, a maior prova que autentica a natureza humana de Cristo quando ele esteve entre nós foi a sua própria encarnação. E os apóstolos viram isso, testificaram isso com seus próprios olhos. Amém? Segunda marca, qual foi? Primeira, obediência. Estou fazendo um resumo, uma recapitulação breve. Segunda foi? A segunda foi? O serviço. Serviço. E aí nós mencionamos o texto do Evangelho de João, capítulo 13, um texto clássico. Nós lemos e relemos esse texto várias vezes, mas o que falta para nós, muitas vezes, irmãos, é nos aprofundarmos nas Escrituras. E descobrirmos nela, nesse texto, por exemplo, nesse episódio, quando Jesus, ele pega a bacia, ele pega a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. O que Jesus estava ensinando para eles: olha, vocês precisam ser uma comunidade de serviço. Olha para quem está do seu lado e repete: comunidade de serviço. Uns aos outros. Nós precisamos aprender isso, irmãos. E Jesus, então, ele inverte ali a lógica, porque eram os discípulos que serviam o Senhor. Era um escravo não judeu que recepcionava as pessoas depois das longas caminhadas nas estradas de terra, recepcionavam as pessoas, lavavam os pés delas,
para que elas pudessem então se reclinar à mesa juntas e fazer as refeições juntos. Jesus inverte essa lógica. Demais, né? Ele pega a toalha, ele pega a bacia com água e lava os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, nós falamos isso, Pedro, não, Senhor, não lavarás os meus pés. E eu fico pensando, não vou entrar aqui para não me perder, mas eu fico pensando, talvez Pedro fosse o único que entendeu a lógica invertida de Cristo. Mas Jesus fala para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque o que Jesus estava fazendo era ensinando para eles uma grande lição. Como eles deveriam viver em comunidade. Como eles deveriam expressar o seu serviço uns aos outros. E se tem uma dimensão que a igreja carece, irmãos, nos nossos dias de aprender é isso. É sermos uma comunidade de serviço uns aos outros e sermos uma comunidade de serviço lá fora. Uma igreja que serve aqueles que estão lá fora. E ele então fecha no versículo 17 dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. E a terceira marca é o amor. Que Jesus inclusive ensina que é a marca distintiva, ou seja, diferenciada dos seus discípulos. Inclusive, ele estabelece essa marca com um novo mandamento, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O Deus invisível, que ninguém vê, ninguém jamais viu, ninguém vê, se revela, irmãos, no amor visível da igreja. Deus invisível se revela no amor visível, invisível, se revela no amor visível da igreja. As pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. Ele está dizendo isso, se nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como Cristo te amou, como Cristo nos amou. E nessa noite, pensando no Evangelho como poder de Deus, eu quero trabalhar esses dois pontos a partir da definição paulina do Evangelho. O que Paulo fez aqui é impressionante e muito profundo. O que ele faz em 2 versículos, irmãos, é definir de maneira profunda o que é o Evangelho. Primeiro ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. E depois ele faz uma definição. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque é o povo da aliança. Mas na nova aliança, agora, todos aqueles que creem em Jesus fazem parte da sua grande família. Amém? Mas ele está dizendo, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós vamos entender um pouco o que é essa justiça aqui. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito em Abacuque 2,4. O justo viverá por sua fé. Então, o primeiro ponto é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho, irmãos, é uma mensagem. Toda vez que nós falamos do Evangelho, nós ouvimos muito. É uma palavra repetida, corriqueira até no círculo cristão. Evangelho, anuncia o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a mensagem da salvação. O que é o Evangelho? É uma mensagem fiel, verdadeira,
e que precisa ser proclamada com coragem, com fidelidade em todas as nações do mundo, oferecendo então oportunidade para que todas as pessoas possam responder. Inclusive, lá em Mateus 24, se você quiser abrir esse texto comigo, por favor, Mateus 24, 14. O Senhor Jesus está lembrando os seus discípulos. Olha lá, Mateus 24, verso 14. Ele está lembrando os seus discípulos que esse evangelho do reino que já foi inaugurado com a vinda do nosso Senhor Jesus e que será consumado na sua segunda vinda, esse evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo. E essa pregação, irmãos, olha lá o que está escrito, será um testemunho a todas as nações. E depois disso, o que vai acontecer? O que está escrito aí? Palavras do próprio Senhor Jesus. Virá o fim. Nós, os povo de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade, ansiamos pelo retorno do Senhor. Sim ou não? Sim. Nós ansiamos. Porque essa é a nossa esperança, irmãos, de redenção eterna. Mas o que Jesus está lembrando os seus discípulos aqui, e que nós precisamos nos atentar, eu vou falar disso lá no final, lá na conclusão, eu vou voltar aqui nesse ponto, é que esse evangelho, essa mensagem sobre Jesus, a respeito de Jesus, ela precisa ser proclamada em todas as nações do mundo. Porque quando nós anunciamos esse evangelho do reino, essa palavra fiel, essa mensagem de salvação, ela servirá de testemunha, de testemunho. Ou seja, ninguém no dia do juízo final, é isso que Jesus está dizendo, alegará ignorância diante de Deus e dizendo: Deus, eu nunca ouvi essa proclamação do evangelho. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Todas as nações precisam ouvir o evangelho do reino. E só depois então virá o fim. Você está esperando o retorno de Jesus com ansiedade? Pregue o evangelho, irmão. Anuncie o evangelho. Todo aquele que crê, todo aquele, que ouvir, será responsável por sua decisão. Não existirá abstinência diante de Deus, irmãos. Todas as nações ouvirão o evangelho. E cada ser, cada indivíduo que ouve essa mensagem do reino, o evangelho do reino, é responsável por responder. Marcos 16 está escrito assim: todo aquele que ouvir, todo aquele que crê. Deixa eu abrir esse texto. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Crer ou não crer? Eis a questão. Crer ou não crer determinará a sentença. Jesus está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, todos terão a oportunidade, grave isso, de ouvir o evangelho. Todos. E a resposta, irmãos, ela é uma resposta individual de cada ouvinte. E Jesus lembra que a resposta individual a esse evangelho determinará a sentença eterna. Aqueles que serão salvos
e aqueles que serão condenados. É exatamente isso que Paulo, esse texto eu quero ler com vocês também. Abre já aí, por gentileza, 2 Timóteo 3, 14, 15. É exatamente isso que Paulo lembra na sua exortação para Timóteo, seu filho na fé. Diante dos enganadores, o contexto é um contexto de enganadores, de impostores, que já estavam presentes na comunidade cristã naquele tempo. A presença de enganadores na igreja, irmãos, de falsos profetas, hoje não é nada novo para nós. Porque isso já era uma realidade desde os primórdios da igreja. De quando a igreja existe como igreja, já começaram a surgir os falsos profetas. E o que Paulo está fazendo é lembrando Timóteo sobre isso. Olha só, 2 Timóteo 3, 14, 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Timóteo aprendeu com a sua avó, Lloyd, com a sua mãe Eunice. Olha o evangelho passando de geração em geração. E teve o privilégio, irmãos, que privilégio que Timóteo teve de aprender com o próprio Paulo. Você sabe, é isso que Paulo está lembrando. Como nós precisamos lembrar, irmãos, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada cristã, lembrar, trazer ao nosso coração lembranças daqueles que nos anunciam o Evangelho. Daqueles que anunciaram o Evangelho, você ouviu, creu, foi batizado e está aqui hoje. E o que Paulo traz a lembrança a Timóteo é muito significativo para nós hoje. Ele está dizendo, olha, lembre-se. O exercício da lembrança, não esquece isso, irmãos. O exercício da lembrança é muito significativo na nossa caminhada cristã. Lembrar aqueles que nos acolheram nos momentos de dores e dificuldades, lembrar aqueles que anunciaram o evangelho para nós, lembrar aqueles que nos batizaram na água do batismo, lembrar aqueles que dedicam a sua vida diariamente a cuidar de nós, lembrar daqueles que oram por nós no secreto. Você não sabe, mas quantas vezes, irmãos, os pastores estão ajoelhados no seu tempo devocional, orando por você. Estávamos lembrando essa semana, no tempo da sorvetada, que gostoso que foi. Estávamos lembrando a Miti, a família dela, irmãos, nós oramos por eles há mais de 20 anos. Lá em Guararapes, quando nós acolhemos um clamor da prima dela, olha, vocês vão para Três Lagoas. Já antes, bem antes de vir para cá, nós já orávamos por ela e pela família dela. Olha ela aqui. Quanto choro, irmãos. Quantas lágrimas derramadas em oração na presença do Senhor. E quando ela ficou sabendo que a gente vinha para Três Lagoas, lembra da minha família que está lá. Lembra deles. Quantas vezes, irmãos, é um exercício importante de trazer a lembrança aqueles que dedicam a vida para cuidar de vocês. É isso que Paulo está fazendo. Timóteo, lembre, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, e você sabe de quem você aprendeu. A mãe e a avó de Timóteo, irmãos, transmitiram a ele o evangelho com fidelidade. E é quando nós fazemos isso, que aqueles que estão ao nosso lado, filho, neto, seja quem for, permanecem firmes.
Porque desde criança, olha só, desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. O Evangelho é o poder, olha o que ele escreve depois em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele fecha, é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Conhecer as Escrituras, irmãos, com profundidade, nos torna sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E o segundo ponto, avançando aqui, certamente estou deixando bastante coisas para trás, por causa do tempo, nesse primeiro ponto. E no segundo também. Segundo ponto, irmãos, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Vamos entender o que foi essa justiça. A justiça de Deus, irmãos, foi manifestada na vida, no ministério e na morte sacrificial do seu filho. O único que poderia cumprir a ordem de vida, o único capaz, o único que poderia satisfazer completamente essa justiça de Deus por causa do pecado, foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete assim para ela: foi Jesus. E um texto de outros que eu poderia citar, mas esse ele é singular e eu vou explicar por quê. Um texto, irmãos, que nós aprendemos na escola dominical. João 3,16. Parece que é o versículo que todo mundo decora. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, ou seja, o seu único filho. Para quê? Qual foi o propósito de Deus de dar o seu único filho? E aí João fecha: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E esse versículo, ele é singular, irmãos. Como a Bíblia é fantástica. É singular porque nós encontramos três verdades fundamentais num único versículo da Bíblia. Primeira verdade, o caráter universal do amor de Deus. Caráter universal. Deus amou o mundo. E nesse contexto, nesse texto nós precisamos entender mundo, irmãos. Como o mundo, os seres criados, o mundo criado por Deus. Deus não abandonou a sua criação. Ele vai redimi-la na consumação final. E nós também entendemos o mundo por pessoas, seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, caráter. A segunda verdade essencial que nós encontramos é sua natureza sacrificial. Ele deu o seu filho. Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados. Lá em Romanos, capítulo 6, Paulo escreve: olha, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
E a terceira verdade fundamental, no único versículo da Bíblia, é o seu propósito eterno. Todo aquele que nele crê não sofre eternamente. Salvação, mas tem a vida eterna. Certamente, irmãos, abro um parênteses aqui, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender a salvação de uma maneira completa. A salvação, entenda isso, querido e querida, por favor. Ela não se restringe, ela não se resume a um passaporte para o céu apenas. Não é isso, irmãos. A salvação, muito menos, é uma apólice de seguro que garante você, que livra você do fogo do inferno. A salvação tem a ver com a transformação total, completa do nosso ser diante de Deus e dos homens. Deus está trabalhando em nós. Deus, nós somos salvos, estamos sendo salvos. Deus está nos salvando. Porque esse é o seu propósito eterno. O Deus invisível se revelou no seu Filho. Amém? O Deus invisível, eu falei agora há pouco, né? Abordando a marca do amor, se revela no amor visível da sua igreja. O Deus invisível se revelou no seu Filho. Lá em João 14, versos 5 ao 11, é um texto extenso. Peço para você anotar e pesquisar, estudar, ler esse texto durante a semana. João 14, 5 ao 11. A resposta de Jesus, tanto para Tomé como para Filipe. Se você quiser abrir rapidinho e passar um olhar de relance, você vai entender o que eu estou dizendo. Revela com clareza essa realidade, porque quando Filipe se aproxima de Jesus, diz: Senhor, mostra-nos, revela-nos o Pai. Jesus responde para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. E você ainda me pergunta, ainda me pede, Senhor, me revela, nos mostre o Pai. O que Jesus estava dizendo, irmãos, em outras palavras, o Pai está aqui diante de vocês. E se você for olhar o texto com um olhar profundo, a resposta de Jesus ensina isso. Ele diz: olha, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai. E nos momentos finais da sua vida terrena, irmãos, João 19, 28 ao 30, pregado na cruz, momento de maior dor e agonia e angústia, que precedeu também no Getsêmani e foi consumado na cruz. Jesus disse em alta voz: está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. O que significa isso para nós, à luz das Escrituras? Que naquele exato momento, dia, momento e hora, Jesus estava cumprindo plenamente a justiça de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, caminhando para o encerramento, afirmando que Jesus Cristo é o próprio centro da revelação bíblica. Uma vez que ele dá testemunha, as Escrituras dá testemunha dele. Abra esse texto comigo, Evangelho de João, volta um pouquinho, por favor, João 5. Evangelho de João, capítulo 5.
verso 39. Vocês estudam cuidadosamente. Jesus está se referindo aos judeus. Se você olhar no contexto, Jesus cura no sábado aquele paralítico há 38 anos. Estava paralítico, Jesus cura ele. E era sábado, irmãos, e os judeus religiosos estavam mais preocupados com a data, com o dia da semana, do que com a cura de um homem num estado paralítico há 38 anos. Dá para imaginar o que é uma pessoa ser liberta, ser curada de uma situação dessa? E por causa da cura, no sábado, eles estavam procurando um meio de matar Jesus, de pegar ele em algum erro, para tentar condená-lo. E essa aqui, desde o versículo 31 em diante, vou ler o 39, é uma resposta de Jesus para esses judeus. Olha o que Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vou ler o 40 também. Vocês não querem vir a mim para terem a vida. Vocês estudam as Escrituras cuidadosamente, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E ele fecha dizendo que as Escrituras que testificam dele. A maior revelação, irmãos, de Deus, escrita de Deus para nós, é as Sagradas Escrituras. Todos os livros da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, Jesus Cristo é a essência do Evangelho. As Escrituras testificam dele, e se nós, irmãos, queremos conhecê-lo mais profundamente, nós precisamos manter uma relação profunda com as Escrituras. Uma das grandes carências, uma das grandes crises que a igreja vive atualmente é a superficialidade no quesito estudar e conhecer as Escrituras. Infelizmente, irmãos, muitos crentes cristãos que estão na igreja há anos, a única refeição, o único alimento espiritual que eles recebem vem do púlpito domingo, direcionado do pastor para eles. Mas o que nós precisamos entender e encarar com seriedade é que se nós queremos conhecer esse Jesus de maneira mais intensa, nós precisamos, irmãos, estudar as Escrituras cuidadosamente. E nós vivemos num período perigoso, com esse avanço da tecnologia, com o advento da internet pulsando nas nossas vidas, na nossa frente, com toda facilidade. Esses dias eu estava conversando com alguém e disse: nós temos o mundo nas nossas mãos. Certamente eu estava me referindo à internet, à tecnologia da informação. Basta um clique, irmãos, nós temos o mundo. A janela do mundo se abre para nós. E quando nós correlacionamos isso com a fé, com a responsabilidade cristã, nós descobrimos, irmãos, que muitos discípulos de Jesus, infelizmente, hoje vivem de fast food espiritual. Uma mensagem de 5 minutos do YouTube. Mas o que Jesus está dizendo não é isso, irmãos. E é tão perigoso porque nós escolhemos quem nós queremos ouvir. De certa forma, logicamente, nós precisamos mesmo fazer essa escolha.
Nós somos responsáveis por isso. Porque o evangelho falso, o evangelho água com açúcar, também tem sido difundido no nosso meio, irmãos. As maiores heresias, elas saem da palavra de Deus. Elas saem das escrituras. Mas nós vivemos num mundo, irmãos, que nós achamos bonito. Nós achamos o máximo seguir pregadores da internet. Eu não estou criticando, desde que ele seja fiel às escrituras. Ouça, eu de vez em quando ouço alguma mensagem. Mas o que Jesus está dizendo para nós não é isso, irmãos. Ele está dizendo que é responsabilidade dos seus discípulos estudar cuidadosamente as Escrituras. E eu também quero apontar uma outra responsabilidade da igreja nessa conclusão. E essa responsabilidade, ela tem relação com essa mensagem, com esse evangelho do reino. Se nós perguntarmos, enquanto nós ouvimos a mensagem, qual é a relação, pastor? Qual é a responsabilidade da igreja em relação a essa mensagem do evangelho? Vou responder para vocês. Marcos 16, abre comigo. Marcos 16, 15 ao 16. Olha o que está escrito lá. Palavras do próprio Senhor Jesus. E Jesus está dizendo isso após a sua ressurreição. Após esse acontecimento histórico, inesquecível, inestimável, singular na história da humanidade, da igreja, Jesus ele dá uma ordem direta. É isso que você vai encontrar nesse texto. Ele está dando uma ordem direta, clara, e preste atenção, ele está dando uma ordem prática para os seus discípulos. Marcos 16, 15 ou 16. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha só. Vou repetir, vou ler de novo. Vão pelo mundo todo. E preguem, ou seja, comuniquem, anunciem o evangelho a todas as pessoas. E aí, a partir da resposta, vem a sentença eterna. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. O próprio indivíduo, a própria pessoa assina a sua sentença eterna. E qual é a relação disso com a igreja? É que a igreja, irmãos, é responsável por anunciar o evangelho a todas as pessoas, para que elas tenham oportunidade de ouvir, e precisam ouvir com atenção e responder. Sabe aquela pessoa que você está orando há anos e ainda não se converteu? Você falou do evangelho para ela? Sabe aquele amigo, aquela amiga, aquele ente querido, um colega de escola, de trabalho que você gosta demais, você tem orado por ele, você não quer ver ele no fogo do inferno? Sabe essa pessoa? Você já pregou o evangelho para ele? Todos precisam ouvir o evangelho, e a igreja, irmãos, é responsável por esse anúncio. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: nós somos responsáveis por comunicar o evangelho do reino a todas as pessoas. Não somos responsáveis pela resposta das pessoas.
João 15:8, o que Jesus diz para os discípulos? Quando ele vier, ele quem? O Espírito da promessa, o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo, pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Olha só as palavras de Jesus. Da justiça, porque eu vim do Pai e para o Pai eu retorno. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Não somos responsáveis pela resposta dos indivíduos. Somos responsáveis pelo anúncio do Evangelho do Reino. E eu quero fechar essa realidade, dessa responsabilidade, citando, lendo junto com vocês, ou para vocês aqui, um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, que ele mesmo havia fundado na cidade de Corinto, durante as suas viagens missionárias. Abra esse texto comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. É o jeito de Paulo, o jeito pastoral de chamar a igreja à responsabilidade. Olha só, esse texto é fantástico, irmãos. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Está escrito assim: tudo isso provém de Deus. Ele está falando no contexto, e aqui propriamente, do ministério, da responsabilidade que a igreja tem, da mensagem de reconciliação. É isso que ele está dizendo. Quando chega no 18, ele diz: olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E ao nos reconciliar, presta atenção, ele quem? Deus, ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Para que, preste atenção, irmãos, nós, a igreja de Jesus, a sua comunidade de discípulos nessa terra, nesse mundo, recebemos do próprio Deus, a partir da reconciliação com Ele, mediante a fé em Cristo, um ministério. Qual é esse ministério? Fica claro aqui na escrita de Paulo: o ministério da reconciliação, que consiste fundamentalmente, basicamente, essencialmente em anunciar essa palavra do Evangelho, essa mensagem sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque é mediante a fé em Cristo daqueles que ouvem que eles são reconciliados com Deus. Isso aconteceu com você e aconteceu comigo. E quando isso aconteceu com você, comigo, conosco, nós nos tornamos, presta atenção, diante de Deus responsável. Nós recebemos do próprio Deus esse ministério. Repito, que consiste basicamente, irmãos, de anunciar Jesus Cristo a todos os povos da terra. Que privilégio. Mas ao mesmo tempo, que responsabilidade. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e medito nisso, eu me lembro do dia da minha ordenação pastoral em Guararapes. Naquela ocasião, como cooperador local, um tipo de quebra-galho. Desculpa, pensamento que veio alto no meu coração. É isso que eu era. Mas eu me lembro, a despeito de tantas situações difíceis que eu vivi ali, irmãos, eu me lembro naquele dia da ordenação na igreja local. O Espírito Santo falou comigo.
E ele me disse, vou compartilhar com vocês. Fábio, vou tentar repetir as mesmas palavras que ele me disse. Fábio, com os grandes privilégios, vêm as grandes responsabilidades. Irmãos, eu nunca esqueci essa palavra do Espírito Santo. Eu carrego ela comigo todos os dias da minha vida. E naqueles momentos obscuros, quando o sol não brilha, não tem aqueles dias que o sol não brilha? Ou isso acontece só comigo? Não é possível. Nos dias difíceis, irmãos, quando parece que o sol não brilha, eu me lembro dessa palavra, ela ecoa no meu coração como se fosse naquele dia. Com os grandes privilégios, vêm as grandes responsabilidades. Nós somos responsáveis, irmãos, diante de Deus, por anunciar, por comunicar a todo mundo a mensagem do Evangelho do Reino. E como não se bastasse no estilo de Paulo, rei Paulo, ele fecha, olha como que ele fecha, irmãos. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 20, portanto, olha como é que ele fecha, somos embaixadores de Cristo. É isso que nós somos, irmãos. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você, preste atenção, você, eu, nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Não tem ninguém no reino de Deus, irmãos, incapaz de anunciar essa mensagem. Sabe por quê? Porque quem nos capacita é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos até negligenciar a responsabilidade, mas alegar diante de Deus incapacidade, ó, porque o próprio Espírito de Deus habita em nós. Ele nos capacita a anunciar essa mensagem poderosa que produz salvação mediante a reconciliação com Deus por meio da fé em Jesus. Essa é a sua responsabilidade, essa é minha e essa é a nossa responsabilidade. Amém? Feche seus olhos. Aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, compartilhar essa mensagem com outras pessoas nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, que você seja encorajado e instruído pela palavra de Deus. Um grande abraço no seu coração.